O Shanks apareceu misteriosamente em Elbaf, acompanhado de uma mulher coberta por um capuz que grita vilão, 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 vilão. É literalmente o mesmo feat que ele usou para conversar com os Gorosei no capítulo 907. Mas como dizem, o diabo está nos detalhes. E dessa vez parece que o Oda quer fingir que é o Shanks e nos entregar alguém igual, porém diferente. O seu irmão gêmeo, Shonks. Mas você sabe, quando tá todo mundo no Zig, eu gosto de trazer o Zag. E um ótimo lugar para começar é com as mais novas notícias do mundo de One Piece, mais recentes até do que a revelação do Shonks. Eu tô falando da mensagem do Oda da Jump Festa publicada alguns dias atrás. Como o Lipe trouxe aqui a tradução, existem dois pontos especialmente interessantes que se relacionam com o que está acontecendo agora. 1. A tranquilidade de Elbaf vai ser destruída pela chegada de um homem em particular. E 2. Finalmente, aquele cara vai começar a mudar o mundo. Quem está acostumado a ler as mensagens do Oda de final de ano sabe que ele é viciado no conceito de se referir aos seus personagens como aquele cara, aquele homem, aquela pessoa. Óbvio que ele não quer spoiler quem é. Inclusive, mesmo quando tá bem nítido o que ele quer dizer, como essa chegada do Shonks em Elbaf, ele ainda deixa obscuro. Mas quem leu o mangá consegue decifrar, ou no mínimo já conectar a outras teorias e outras ideias para definir o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que eu quero dizer é que o ponto 1 da mensagem do Oda se relaciona diretamente com o ponto 2 e ele sabe muito bem disso. Mas tem algo ainda maior que eu acredito que vai acontecer em Elbaf. Analisando os padrões, estamos a mais ou menos 7 ou 8 capítulos na Terra dos Gigantes, mas o Oda continua mantendo ela extremamente misteriosa. Sabemos que aconteceu algo de muito estranho envolvendo Loki, o Rei Harold e uma fruta do diabo supostamente lendária. Mas a narrativa oficial dos gigantes rapidamente foi posta em suspeita quando o Shanks de capuz, o Shonks, apareceu em Elbaf. Se no 1131 tínhamos certeza que Loki era um cruel patricida, justamente preso por Shanks e todos os gigantes, no 1134 grande parte da comunidade já encara Loki como o último dos românticos, erroneamente preso por Shonks, se passando por Shanks. Um grande complô contra o príncipe amaldiçoado. Por outro lado, temos a temática entre os caminhos antigos dos gigantes, o caminho da guerra, da honra, da batalha, batendo de frente com uma maneira mais pacífica, diplomática e comercial de existir, introduzida pelo falecido Rei Harold, conforme vimos no 1133. É só lembrar durante o flashback da Big Mom o quão revoltado e triste o ancião Jarl ficou com a morte desonrosa que seu parceiro Jarl teve pela mão da jovem, faminta e psicótica Lilin. Então sabemos que o Oda tá cozinhando algo para Elbaf. Diferentes temáticas, muitas envolvendo traição, mentira, tradição, revolução e família. Loki é acusado de patricídio. Hajirudin, seu irmão mais velho e primogênito de Harold, retorna a Elbaf depois de anos no mar. No entanto, não é reconhecido como rei. Enquanto isso tudo corre no fundo, uma figura que nem imaginávamos que existia, que nunca poderíamos confirmar, aparece. Alguém idêntico ao Shanks, se não for um clone, claramente o seu irmão. E outro ponto muito importante que nunca pode deixar de ser mencionado. Pensa no Shanks. Mesmo aparentemente sendo um cavaleiro sagrado, alguém com a conexão a Imu, aos Gorosei, ao seu próprio familiar, Figarland Garlin, mesmo assim ele mantém o cavanhaque de cafajeste do Yonkou bonachão Shanks. Só uma escolha estética? Eu acho que não, Mas dentro dessas temáticas, o ponto 2 da carta do Oda ainda não foi solucionado. No entanto, para mim, já tá óbvio. O homem que vai se mover e mudar o mundo finalmente é Monkey D. Dragon. Mas antes disso, mais um irmão inesperado vai aparecer em Elbaf, a mando do homem mais procurado do mundo. Eu tô falando dele, o Imperador das Chamas Sabo vai para Elbaf. O irmão do Luffy vai para Elbaf. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek. Teoria original aqui do canal, eu tava concatenando como essa temática dos irmãos de Elbaf provavelmente vai ser um dos elementos que vai trazer o Sabo de volta pra história junto do Luffy. E eu vou explicar por quê. Mas antes, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Ainda tem um restinho de 2024 pra espremer, mas antes disso tem mais um videozinho. Então, Alanzito, chama a vinheta. Ponto.
Esse é um meme do Dragon a essa altura. Já dá pra imaginar um compilado na sua cabeça, mas desde o Novo Mundo, eu acho que já vimos mais ele reagindo com reticências do que qualquer outro personagem no mangá. O engraçado é que claramente o Oda não tá trolando, não é um meme, ele genuinamente quer ilustrar como o Dragon é um líder paciente, estoico, que sopesa suas possibilidades com cautela e se move somente com certeza absoluta do risco que vai tomar. E sinceramente, não dá pra discutir muito, o Dragon vem tendo muito sucesso como líder dos revolucionários, principalmente nos últimos anos. Desde que começamos a acompanhar mais de perto as atividades desse grupo, eles já completaram várias missões perigosas e com muita habilidade. Seja decifrando o tráfico de armas em Dressrosa, invadindo Marijoa, destruindo os mantimentos dos Tenryubitos e ainda confirmando a existência de Imu e os Gorosei, além da obtenção da mensagem final do Rei Cobra. Cada novo passo parece estar preparando eles para um plano ainda maior. E no centro de tudo isso, Sabo age como ponta de lança, participando das missões e sempre aceitando as tarefas mais perigosas. Até por isso, ele quase morreu empalado por Imu e depois quase tomou um raio da arma ancestral Uranus na sua cabeça. E o jeito mais claro que o Oda representa a influência do Sabo é como ele é o cara dos revolucionários que está ficando mais famoso pelo mundo. O povo levanta a imagem dele, o povo clama pelo Imperador das Chamas e o Sabo assumiu essa posição de rosto da revolução. E desde Reverie tivemos uma grande mudança de paradigma no mundo de One Piece. Vegapunk e a divulgação da sua mensagem para todos os oceanos. Os revolucionários certamente têm um entendimento maior de como funciona o mundo e até onde vai a tirania do governo mundial. Mas com a mensagem do Vegapunk, isso mudou ainda mais esse entendimento. No entanto, a mensagem do Vegapunk revelou detalhes e motivos que nem eles imaginavam. Fica explícito no capítulo 1025, quando Ivankov ouve sobre o mundo subir o nível do mar em 200 metros, o que dispara uma epifania, lembrando das 4 pontes gigantescas construídas com trabalho escravo pelo governo mundial nos últimos 700 anos. E é fácil de lembrar os nomes: Tequila Wolf, Bourbon Wolf, Vodka Wolf e Rum Wolf. Gostou, né, seu cachaceiro? Inclusive, foi uma dessas pontes que a Robin encontrou os revolucionários e passou bom tempo para sua jornada durante o time skip. O próprio capítulo 1125 se encerra com Dragon falando sobre a urgência que os revolucionários encaram. Agora que o mundo pode afundar a qualquer momento, eles que conhecem as movimentações maquiavélicas do governo mundial precisam agir o quanto antes. Isso se encaixa perfeitamente com o ponto 2 da mensagem do Oda na Jump Fest. Então, recapitulando, o Dragon vai se mover, só não da maneira que a gente espera. No capítulo 1083, o Dragon tem uma conversa muito importante com Sabo e Ivankov. O contexto é o retorno do Imperador das Chamas após os acontecimentos do Reverie, e também como agora ele é conhecido pelo mundo como o assassino do Rei Cobra, enquanto é celebrado pelo ato de heroísmo revolucionário. Uma posição estranha, mas que o torna um dos principais alvos do governo mundial pelo mundo no momento. Algo que não estamos tão cientes é como agora o governo está começando a perder a batalha pela mídia. O controle do pensamento da população, que não importa o quanto o jornal distorça e manipule, parece cada vez mais escapar por entre os dedos de Imu e os Gorosei. Mas algo que não podemos deixar passar nesse capítulo é quando Dragon menciona que quando os Cavaleiros Sagrados entrarem em ação, aí sim os revolucionários precisam se mover. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Em Elbaf, um círculo de invocação demoníaca de Mu trouxe 2 figuras aparentemente leais ao governo mundial, que eu quero chamar de Shonks e Shanks, inclusive a gente já tá chamando no canal há um bom tempo. Mas antes disso acontecer, eu acredito que o Sabo já estava a caminho de Elbaf, e curiosamente vai aparecer de surpresa. E eu tenho alguns argumentos para justificar isso. Número 1. É a decisão mais óbvia para os revolucionários. Repara nisso. No capítulo 1130, o Oda revelou as novas recompensas dos gigantes Dory e Brog, agora com mais de 1 bilhão e 800 milhões de berries cada um. Mas isso não foi só uma curiosidade à toa. Na verdade, tem um motivo muito específico para isso. Através dessa revelação divertida, o Oda também comunicou que os eventos caóticos de Egghead já estavam devidamente, entre aspas, narrativados no jornal, com os gigantes se aliando ao Yonkou Luffy do Chapéu de Palha e o assistindo no assassinato de Vegapunk. Então, se os capitães dos piratas gigantes vão para Egghead e ajudam o Luffy a escapar,
obviamente que você pode assumir que dali eles vão pra Elbaf, até porque sempre foi um sonho do Luffy, não que o Drago e o Sabo necessariamente saibam disso. Naturalmente, os revolucionários também tiveram acesso ao jornal e lendo a manchete entenderam na hora que não era verdade, até porque o Vegapunk fez questão de avisar ao Dragon que iria morrer lá no início da saga de Egghead. Então, se agora é um momento de urgência, faz sentido sim mandar o Sabo pra Elbaf. O Luffy é um Yonkou, é irmão do Sabo, é filho do Dragon, ele certamente é alguém que ajudaria os revolucionários como um aliado poderoso. Isso poderia ajudar na política com os gigantes, evitar ataque de outros Yonkous e piratas perigosos, além da troca de informação com a Robin, que é uma antiga aliada e amiga de todos. No capítulo 1103, a gente vê o Dragon e Ivankov especulando também para onde Kuma pode ter ido. E mesmo com a rainha Kamabaka sugerindo Marijoa, o Dragon se liga que, na verdade, lá não seria o destino final do seu amigo e antigo fundador do exército revolucionário. Se de alguma maneira, através do jornal ou de alguma intel, eles conseguem obter informação que o Kuma também tá com o Luffy em Elbaf, faz mais sentido ainda mandar o Sabo pra lá, pra garantir que o amigo dele está bem. Porque se vocês forem lembrar, o Kuma tava lá com o Lindbergh cheio de AP3 tentando recuperar ele, ainda na época Cyborg, e ele simplesmente levantou e foi embora por causa dos acontecimentos de Egghead. Obviamente os revolucionários estão querendo saber o que aconteceu. Motivo 2, temática dos irmãos. Desde a virada do time skip, em especial com a revelação em Dressrosa que Sabo estava vivo, o irmãozão do Luffy tem sido presente na história. Mas claro, em suas quests à parte do Luffy. Em uma escala menor, na primeira parte de One Piece, o Ace performa um papel bem parecido, né? Tendo os leves crossovers com a aventura do Luffy, mas sempre focado na sua missão principal, que é capturar o Barba Negra. A gente sabe que estamos em uma saga envolvendo Loki e Hajirudin, Shanks e Shonks. A temática dos irmãos parece estar dormente. E se os outros têm uma versão tóxica dessa relação, seria interessante o Oda usar a relação de Sabo e Luffy como um espelho positivo das loucuras que vão acontecer. Uma vibe irmãos unidos jamais serão vencidos. Eu acho que isso é típico de One Piece, né? Shanks contra Shonks, Loki contra Hajirudin, tem toda essa mágoa aí por trás que a gente quer entender mais a fundo entre os irmãos, mas que é extremamente misterioso. Só que, em contrapartida, a gente tem Sabo e Luffy. Tem uma relação de irmão muito bela, um pouco atípica, claro, mas que certamente espelha uma versão positiva desse arquétipo. Motivo número 3. Os Cavaleiros Sagrados se moveram. Como o Dragon informou no 1083, quando os Cavaleiros Sagrados se moverem, a luta vai acontecer. Eu realmente acho que o Luffy não vai conseguir bater de frente com o Shonks de primeira, justamente por ser idêntico ao cara que ele idolatra. E o próprio Oda já indica que isso aí vai ser importante, botando o mesmo bigodinho de canalha do Shanks no Shonks. É isso, eu já bati muito nessa tecla. O Shonks não teria a mesma cara do Shanks se o governo mundial não tivesse intencionalmente querendo usar essa feição pra avacalhar as coisas, né? Pra obter alguma vantagem indevida. E é isso aí que a gente tá vendo. E aí, 4. A promessa do Sake. Um dos momentos mais icônicos da história de One Piece é a troca do Sake entre Sabo, Ace e Luffy. E, estranhamente também, o Oda usou o Sake para simbolizar a chegada da grande frota, né, a se tornarem aliados do Luffy lá no capítulo 800. Agora de volta com o Hajirudin, né, no capítulo 1135, teve de novo uma menção ao Sake bebido. Eu acho que o Oda tá querendo retomar essa narrativa, essa temática. E quem mais forte do que o Sabo para mostrar o que é verdadeiramente uma aliança entre irmãos? Eu acho que o Pacto do Sake foi mais um foreshadow do que vai vir por aí. Então, galera, essa foi a teoria. Faz sentido? É completamente maluco? Eu acho que faz sentido. Eu acho que seria muito maneiro o Sabo de volta em Elbaf, ainda mais com as coisas que ele sabe, com os acontecimentos. Claro, existe o argumento que ele vai ser mais importante fora de Elbaf, né? Talvez fazendo as missões, talvez lidando com o cerco que tá acontecendo em Marijoa. No entanto, eu acho que seria bem maneiro ter esse paralelo dos irmãos. Comenta aí o que você acha, comenta aí se faz sentido o Sabo chegar em Elbaf, se é uma teoria viajada. Essa é só a minha, eu pensei sozinho, trouxe aqui os elementos, ver o que vocês acham. E é isso, galera. Um beijo, um queijo, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Feliz ano novo, feliz Réveillon e valeu!